Bom dia, bom dia, bom dia. Eu fui apresentado pelo chefe, cara, é bom isso aí, né? Olha aqui, em 1982, eu entrei no mercado de trabalho com 26 anos de idade, fui trabalhar numa empresa, numa multinacional gigantesca. Foi quando eu fui apresentado para o mundo, né? Até então eu era o garoto de Bauru, aí eu fui abraçar o mundo e descobri, naquela época, que o mundo era composto dessa forma aqui, ó, Estados Unidos, Europa e ROFA, em 82. ROFA quer dizer Rest of the Fucking Area. O que não fosse Estados Unidos e Europa não existia, e eu mergulhei nesse mundo e comecei a tentar entender, cara, mas por que é assim, bicho? Por que nós estamos tão atrás? Por que a gente está tão perdido? E fui fazer uns trabalhos para tentar entender por que isso acontecia, vi que tinha a ver com a cultura do país em si, né? E em 2009 eu fui convidado pelo Jordão para fazer a primeira palestra do primeiro Epicentro. E eu vou retomar aqui o que eu usei naquela primeira palestra. Naquela primeira vez eu entrei em cena com esse texto aqui, dizendo que o mundo é feito de gênios e de idiotas, e coloquei ali a seguinte coisa. O mundo é feito de gênios e de idiotas, a gente não sabe quantos são. Se fosse possível medir e botar num gráfico, seria um gráfico assim, que é uma curva de Gauss, que diz assim, o mundo tem poucos gênios, tem poucos idiotas, a maioria absoluta das pessoas está no meio, entre gênios e idiotas, né? E eu olhei para isso e falei, cara, mas como é que é? Quem estuda esse assunto diz que o mundo só está em equilíbrio por causa do povo que está no meio. É esse povo que não deixa os gênios acabar com o mundo em 30 dias, é esse povo que não deixa os idiotas acabar com o mundo em 3 dias, né? E eu falei, cara, quem é esse povo do meio que está aí? E fui descobrir que são as pessoas que usam o bom senso, que trabalham seguindo normas e que trabalham por consenso. Em suma, são as pessoas medíocres. Porque está no meio. E você olha para isso aqui e fala, cara, mas espera aí, se o mundo precisa dos medíocres para estar equilibrado, quem é esse povo, cara? O que constitui? O que é um homem medíocre? E fui descobrir a definição num livro delicioso, chamado O Homem Medíocre, de um sujeito chamado José Engenheiros, que definiu lá, ó, o homem medíocre é por essência imitativo, está perfeitamente adaptado para viver em rebanho, refletindo as rotinas, preconceitos e dogmatismos reconhecidamente úteis para a domesticidade. O homem medíocre, ele imita, ele vive em rebanho, ele faz o que todo mundo faz, ele segue rotinas, ele fica puto quando você quebra a rotina dele, e ele é muito útil porque você pode domesticá-lo. Ele come o que você quiser, ele veste o que você quiser, ele fala o que você quiser, e ele vota em quem você quiser, se você for um cara bom de papo e bom de convencimento. Bom, o que isso tem a ver conosco? Eu vou propor a vocês um exercício aqui, vou criar uma caixa dividida em 2 cores aqui, verde e vermelho. O que tiver dentro dessa caixa é gente normal, o que tiver fora do lado de lá é anormal porque é gênio, o que tiver fora do lado de cá é anormal porque é idiota. E o que eu peço a vocês é que façam uma avaliação que é o seguinte, cara, se você pudesse botar no meio, entre medíocres e gênios estão os talentosos, e entre medíocres e idiotas estão os inferiores. É assim que é composto. Esse gráfico aqui vem daquele livro do José Engenheiros. Se você pudesse botar a tua carinha nesse gráfico, onde é que você botaria ela? Esse seu amigo do lado aí. Se você pudesse botar a carinha dele aí, onde é que você botaria? Aquele amigo que você tentou convencer para vir aqui, o cara não quis vir, você botaria a carinha dele aonde? Pensem no Brasil, 200 milhões de pessoas. Se vocês pudessem agrupar as carinhas no Brasil, de que lado agruparia? Entre medíocre e gênio ou entre medíocre e idiota? E quando a gente olha para isso aqui, a gente começa a entender qual é o nosso papel, cara. Eu tenho que migrar de um lado para outro. Se eu descobrir que a minha carinha está entre medíocre e idiota, eu estou nos inferiores, eu tenho que migrar para o talentoso. Eu tenho que puxar as pessoas que estiverem ali no inferiores para talentoso. Esse é meu papel, é trazer um de um lado para o outro. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se por acaso você definiu que a tua carinha está do lado dos inferiores, não fique triste não, tá? Primeiro porque esse é o povo do eu vejo, eu ouço, eu gravo. É o povo que vê o que está acontecendo e sai atrás, decora as coisas e sai atrás. Migrar de um lado para outro significa migrar o mindset para eu penso, eu entendo, eu analiso. E as pessoas que começam a ter opinião própria e começam a construir sua própria consciência. Se você, por acaso, definiu que tua carinha está ali nos inferiores, não fique triste. Tem um dado interessante que é o seguinte, você não é estúpido, você está estúpido. Estupidez é uma condição
da qual a gente pode sair. E eu fui estudar esse assunto profundamente, encontrei um italiano chamado Carlo Maria Tiepolo, um intelectual italiano, que muito tempo atrás lançou as 5 leis fundamentais da estupidez humana. E ali ele diz o seguinte: primeira lei, onde é que nós estamos? Sempre, inevitavelmente, qualquer um subestimará o número de estúpidos em circulação. É muita gente, cara. E eles estão por aí, você nem percebe. A lei número 2, a probabilidade de uma pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa pessoa. O sujeito pode ser um gênio de um lado e absolutamente estúpido do outro. A gente está cansado de ver gente assim. Terceiro ponto, uma pessoa estúpida é aquela cujas ações têm consequências negativas sobre a vida dela e dos outros. O estúpido fode tudo, cara, a ele e aos outros. O 4, os não estúpidos sempre subestimam o potencial destrutivo dos estúpidos. Em todos os momentos, lugares e circunstâncias, lidar ou se associar a gente estúpida sempre trará prejuízos. O 5, uma pessoa estúpida é o mais perigoso tipo de gente com o qual podemos lidar. Isso me deu bala para eu criar um gráfico interessante, que é esse aqui, são 4 quadrantes. Na parte de cima, benefício a terceiro, todo benefício para terceiros, na parte de baixo, nenhum benefício a terceiros, do lado de lá, nenhum benefício a si próprio, do lado de cá, todo benefício a si próprio. Ali na área verde estão as pessoas que não conseguem obter nenhum benefício para si e também não dão nenhum benefício para terceiros. São, onde é que estão? Os estúpidos. Ali em cima, na parte de lá, que é o roxo, estão as pessoas que não conseguem nenhum benefício para si e só conseguem benefício para os outros. São os ingênuos. Do lado azul, as pessoas que conseguem todo o benefício para terceiros e todo o benefício para si próprio. São os sábios. E do lado de baixo, todo o benefício para si e nenhum benefício para os outros, são os canalhas. É assim que é dividido. Eu olhei para esse gráfico aqui e falei, cara, que interessante. Se a gente pudesse quantificar, é evidente que não seriam 4 partes iguais. Quantos são? Eu não sei. Quantos tem de cada? Eu também não sei, mas eu fiz assim, mais ou menos, pelo que eu conheço. Eu tentei botar isso aqui na proporção e cheguei num gráfico mais ou menos assim. Ó. Nós temos poucos sábios, poucos canalhas, muitos estúpidos e um monte de gente ingênua. O que dá uma pista do trabalho que a gente deve fazer no dia a dia. Qual é a minha função no mundo, hein, cara? É ajudar que os estúpidos saiam da estupidez, passem pela ingenuidade e cheguem até sábios. Não precisa virar todo mundo sábio, basta ficar no talentoso. Basta despertar as pessoas para que deixem de se comportar com a estupidez. E a gente perde tempo demais, cara, com canalha. A gente só discute canalha. Nós só falamos de canalha, a gente só posta no Facebook sobre canalha. E a gente fica o tempo inteiro mimimi, como se o canalha fosse o problema. Não, cara, o canalha não é problema. Aliás, se a sociedade fosse todinha de canalha, seria o máximo, porque estaria em equilíbrio. Ninguém sacanearia ninguém, porque já sabia que vinha sacanagem ali, né? Como tem um desequilíbrio, qual é o problema, cara? Aí é entender o seguinte, de onde vem o canalha? Ninguém nasce canalha. Canalha é uma condição. As pessoas se tornam canalhas e vão tirar vantagem. E os países que estão em melhor situação, você vai olhar o que acontece ali. Os canalhas não estão tomando conta do ambiente. Tem sábios que conseguem ajeitar o esquema de tal forma que os canalhas não tomam conta do ambiente. Pega um país como o Brasil, os canalhas tomaram conta. E eles botam os sábios a seu serviço e pintam e bordam. De onde vem? Quem é que dá espaço para os canalhas? São os estúpidos. Os estúpidos sustentam os canalhas. Portanto, se a gente quer resolver esse país aqui, cara, para de brigar com canalha. Deixa a justiça se virar com eles. Nós temos que olhar para os estúpidos. Nós temos que ajudar esse povo a sair dessa condição de estupidez e seguir o seu próprio caminho, evitando que os canalhas assumam o poder. Eu escolhi o meu lado. Eu acabei fazendo um trabalho gigantesco aí com os podcasts, com um monte de coisa. E há um tempo atrás, eu decidi dar um passo além. Criei primeiro a confraria do Café Brasil. Tem algum confrade na plateia? Levanta a mão, se eu posso saber. Pessoal que está assinando para fazer parte da confraria, mas dei um passo adiante e criei o Café Brasil Premium, que é um ambiente de educação, sem ser superficial e sem ser babaca, onde eu estou trazendo um monte de informação, de conteúdo. Tem algum assinante do Café Brasil Premium na plateia, por favor?
Bom, depois vocês perguntem para eles o que é e como é que funciona. Né? Quem entra no Café Brasil Premium, entra dentro de uma Netflix de conhecimento. Em vez de você gastar teu tempo numa Netflix vendo filminho, entra aqui e você vai baixar sumários de livro, vai baixar uma porrada de coisa. Foi a forma que eu encontrei, não só de trazer o conhecimento para o povo em geral, como conseguir receber o investimento necessário para esse negócio andar, sem depender de patrocínio, sem depender de ficar correndo atrás de coisas comerciais, mas fazer com que os próprios consumidores financiem um projeto que é bom para eles. E está dando muito certo. Em pouco mais de 4 meses, são mais de 1.000 assinantes, e a coisa está crescendo de uma forma brutal. Bom, eu não vou me alongar demais aqui, a minha propaganda para aqui, mas eu fiz o seguinte, eu montei um kit especial para o Epicentro. Peguei 11 conteúdos do Café Brasil Premium, peguei 3 sumários fodas, o sumário do livro Simplifique, do livro Mindset, do livro Mindset Exterior, peguei um e-book, que é o e-book sobre propósito, e peguei um videocast, que é o videocast sobre o Golden Circle, sobre posicionamento. E juntei isso tudo num pacote, botei aqui e vou dar para vocês de presente esse link aqui, ó. Qualquer um de vocês que entrar nesse link aqui, baixa o kit, não vai custar absolutamente nada, baixa, use à vontade, curta, e se gostar demais e resolver que vale a pena, vem para cá, cara. Vamos junto montar essa revolução que o Brasil precisa e, principalmente, receber armas que ajudem a gente a trabalhar para reduzir a estupidez desse país aqui. Né? Muito bem. Se vocês quiserem saber se isso aqui vale a pena ou não, de novo, levanta a mão quem é assinante e faz favor. Essa turma aqui, que está aqui, pode dar o testemunho, olha lá, se isso aqui é foda ou se é lixo, e para mim é uma satisfação. O ano passado, quando eu vim aqui e fiz essa palestra, não tinha nenhum assinante aqui, porque não existia esse programa. O programa nasceu há 5 meses, nós estamos com mais de 1.000 pessoas, fazendo uma roda, jogando uma pedra no lago e fazendo com que isso a gente contamine mais pessoas, para no final das contas desemburrecer esse país aqui. Vocês acreditem ou não, mas eu acabei de fazer minha palestra aqui com 5 minutos a menos. É o presente que eu vou dar a vocês aqui hoje. Eu vou fazer menos do que o tempo que me deram, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Sucesso a vocês. Valeu.